Eu que estive lá, sei do que eu estou falando, com propriedade. 90% dessas que o senhor citou, que estão presas, vida sentimental. Quando eu fui traída pela segunda vez, então não tinha mais o que fazer. Eu já tinha sido aquela esposa boazinha. Isso no segundo relacionamento. Isso. Então, quando eu fui... Por que que eu parti para o crime? Eu já tinha visto a minha mãe sendo traída. Então, já tinha passado por o primeiro casamento traída, fui para o segundo. Então, no primeiro não fui como a minha mãe, que não tinha estudo, que era da roça, não, eu fui estudar, fui traída. O segundo, não, então agora eu não vou fazer mais o que minha mãe fazia. Minha mãe lavava, passava, cozinhava, não, então agora é você que vai fazer. E fui traída, então peraí, o que eu tenho que fazer? Então eu vou trocar você por um mais novo que você. Então vamos assim. E foi assim que eu fui. Quando eu dei por mim, eu já estava envolvida, olha, até a cabeça, como se diz, com um rapaz que era do crime. Não tinha mais como eu sair, eu me separar. Aí vem as agressões. Passei por muitas agressões, muitas. Então já no início você sabia que ele era envolvido com isso? Já no início, assim que eu me envolvi com ele. Entendi. Não, eu não sabia, quando eu me envolvi, eu não sabia que ele era do crime. Quando eu já estava 3 meses com ele, quando eu descobri que ele era do crime. Então, a gente quer se separar, aí você não consegue se separar, tudo isso que as mulheres vivem, o homem não aceita, e foi assim. E o que acontece? Para eu não apanhar mais, e já sabendo que ele não ia me deixar, e aí eu já estava envolvida, já não era mais uma pessoa, não era mais um trabalhador, eu nunca tinha vivido aquilo, então já era uma coisa diferente. Eu resolvi me unir a ele. No crime? No crime. Essa união resultou em quais atitudes? Antes de você falar da prisão, que tipo de crime, que tipo de situação que aconteceu? Pastor, era Se você puder falar, claro, né? Tá, você pode falar pouco, fale pouco. Fale o que pode. Era sempre assalto, foi sempre assalto. Nós não fomos envolvidas com tráfico. E aí a gente acabou se envolvendo de fato. E era assalto a banco. Assalto a banco? Assalto a banco. Desculpe. A senhora fazia assaltos a banco? Com ele. Eu era a esposa dele, sempre do lado dele, com ele. E até que teve o último assalto, e foi bem assim como o pastor Almir falou. Nesse dia não era para a gente ter ido, não era para ter feito, não era para ele ter saído. E já estava tudo pronto, e ele era uma peça-chave, assim como eu era uma peça-chave para ele. Ele era uma peça-chave para o crime, e eu era uma peça-chave para ele. E aí a gente foi e resultou na prisão. Resultou na prisão. Na hora que a senhora estava sendo pega pela polícia, o que passou pela sua cabeça? Olha... Porque assim, eu acho que quem está no crime sabe que isso pode acontecer a qualquer hora. Sabe, mas não acredita. Mas não acredita que vai acontecer. Sabe, mas com não ele. acredita. Você se acha superior a tudo. É uma mais força. Esperto. O mais esperto.